Muito bem, estamos começando a nossa Semana da Família. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, boa noite. Deus abençoe a cada um e a todos. Já estamos aqui prontinhos no nosso primeiro dia da nossa da nossa Semana da Família. Orzira Ananias, lá do Padre Celso, boa noite, seja bem-vinda. O Marcos Camatari, o Andrezinho, boa noite. O Jorge Nunes, boa noite, meu irmão. Boa noite a toda a família. Rita Paiva, Sandra Risse, Antônio Dainese de São Paulo, boa noite, meu irmão. Já voltou para São Paulo, né? Que joia. A Natália Petreca e a família, boa noite. Ana Cláudia Coracini, lá de Vargem Grande, um abraço, minha irmã. O Anderson e a Adriana, a Luciana Rezende, boa noite, menina. Fabiano Oliveira, Célia Maria, Roseli Vilela, Zilda Santos, Benedita Pereira, Carlos Perina, Sandra, boa noite. A Elaine, o Renato, boa noite, meus irmãos. Heloísa Helena, Ana Ale Serafim, boa noite. A Regina Maura, a Nésia Lopes, a Silvana Silva, a Suzana Aparecida, a Audrey Ribeiro, Eliana Damião, boa noite. Maria Aparecida Brandão, Carlos Perina, a Aparecida Silva, Cida Bandida, boa noite. A Neide Flauzina, Priscila Guarinto, Fabiano Oliveira, Racibe, boa noite, minha irmã. Beiva Oliveira, Rita Pontes, Rosana Germano, Elaine Lima, Fernanda Lima e Sônia, boa noite para vocês. Olha o pessoal entrando aí, a Maria Aparecida Alves, a Cidinha, ó, já está lá na sintonia com a gente, com o Laércio também. O Laércio está dormindo já? Está dormindo. Elânia Lisboa, Fabiana Moraes, o Celso, boa noite. A Elaine Franco, a Lenice, o Luiz, boa noite. Edna, boa noite, minha irmã. A Nésia Lopes, Helena Bisco, Marli Ligatti, Manuel Vedato, isso, Vedovato, Arlete Diogo, a Sandra Marciotti, lá de Vargem Grande também, boa noite, minha irmã. A Cristiane de Paulo, Edinho, um abraço para vocês. Luzia, Humberto, boa noite. A Dionice, a Maria Zilda, o Walter, boa noite para vocês. Helena Maria Batista Santos, Irene Banov, boa noite. A Josilene Melquides, a Rose Caetano, a Luísa Rita Guiar, Luceni Jacomucci, Terezinha Gualdevi, Arlete Diogo, André e Eduardo, boa noite para vocês. Thaís Prado, Iraci Major, boa noite. O Alcides, um abraço para vocês. O Emerson Cog, Deus abençoe. Sueli Fátima, a Maria Estela Donati, boa noite. Marilda Tuca, San Silva, Izzy Sampaio, a Clauci Tamar, o Décio e a Ellen, boa noite para vocês. Toninho e Edna, boa noite, um abraço. O Luiz Carlos Martins, boa noite para vocês. Deus abençoe toda a família. Jair e Rita, olha que legal, pessoal entrando, já somos mais de 308 irmãos acompanhando esse nosso momento de oração. Estamos iniciando a nossa Semana da Família. Hoje nós vamos conversar aqui, Padre Celso e eu, sobre o tema Deus te escolheu para mim. Nós vamos falar sobre o namoro, esse tempo tão especial, um tempo de discernimento importante para se preparar bem para o matrimônio. Então vão marcando aí o pessoal, vão chamando o pessoal para esse nosso momento de oração, essa nossa Semana da Família, primeiro dia, Deus te escolheu para mim. Nós vamos conversar sobre o namoro. Estamos cantando aí, vamos juntos? Bem, vamos iniciar esse nosso momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos rezar cantando, pedindo ao Espírito Santo que Ele venha sobre nós,
sobre Padre Celso, sobre mim, sobre você, sobre a sua família, sobre todos que estamos acompanhando, participando deste momento de oração, dessa nossa Semana da Família. Hoje, primeiro dia, Deus te escolheu para mim falando sobre o namoro. Para nós bem podermos então participar desta Semana da Família, vamos juntos cantar. Espírito de Deus, vem e fica aqui, ó Espírito de Deus, vem e fica aqui, e passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo, ó Espírito de Deus, vem e fica aqui, e passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo, ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo, ó Espírito de Deus, vem e fica aqui, e passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo, ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe foi encontrar Natanael e disse-lhe: encontramos Jesus, o filho de José de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei e os profetas. Natanael perguntou: de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe respondeu: vem e vê. Jesus viu Natanael vindo a ele e declarou: este é um israelita no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe: donde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: crês porque disse que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores do que essas. E acrescentou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, estamos começando a nossa Semana da Família, primeiro dia.
Estamos hoje celebrando São Bartolomeu, então que nós possamos participar desse momento da Semana da Família, pedindo as bênçãos de Deus para a nossa família. Nós temos aqui nesta noite, e vai ficar conosco essa semana para a nossa conversa, para a nossa reflexão, meditação sobre os temas da nossa Semana da Família, Padre Antônio César da Paróquia São Judas Tadeu, e também o Rogério, o Sherry, a Denise, cantando para nós. E claro, com todos vocês que vão ficar conosco, rezando conosco, participando desse momento aqui da nossa Semana da Família. Deixar a água de jeito, no finalzinho a gente vai fazer a bênção com as crianças aí. E também pedir para você ir compartilhando a live aí nas redes sociais, nos grupos que vocês têm, WhatsApp, Facebook, Instagram, vai marcando aí os amigos e as amigas, para que o quanto mais participando desse momento, melhor. Boa noite, Padre Celso. Boa noite, Padre, boa noite a todos que nos acompanham nas redes sociais, essa semana abençoada, né, que Deus está providenciando, né? Já várias pessoas aqui que eu conheço e algumas mandando por WhatsApp, porque receberam um link para acompanhar. Então, várias pessoas da minha paróquia, né? Quero mandar um abraço a todos eles. Difícil eu falar nome agora, que eu vou acabar deixando alguns de lado, né? Mas eu vi alguns aqui, Elocimar, a Célio, o Bruno, o Ítalo. Que Deus abençoe, né? Também da paróquia aqui, Nossa Senhora da Luz, e que o Senhor possa nos dar a graça essa semana, de iluminado pelo Espírito, iluminado pela Igreja, entendermos um pouco dessa vocação que é a família. Muito bem, então nós vamos hoje começar falando sobre este tema, Deus te escolheu para mim. Nós vamos estar falando sobre o namoro. Olha, antes de mais nada, é importante a gente dizer que aquilo que Padre Celso e eu vamos estar falando aqui, expondo aqui, é sobre o magistério da igreja, não é um achismo, ele acha, eu acho, nós achamos, ou o que o mundo acha, o que o mundo fala, é a orientação de acordo com o ensinamento da igreja, de acordo com aquilo que a nossa mãe igreja nos orienta, nos ensina. É claro que às vezes isso pode chocar alguém, mas a verdade, ela nos liberta. Então nós vamos aqui conversar um pouco sobre este tema, Deus te escolheu para mim. É claro que se nós vamos falar então o tema à luz do magistério da igreja, sobre aquilo que a igreja nos ensina, então nós vamos falar esse tema aqui dentro de uma visão cristã católica. Então precisa ficar bem claro isso para todo mundo. Nós não vamos alfinetar ninguém, não vamos dar indireta em ninguém, nós vamos dizer aquilo que é preciso ser dito sobre o tema. Não só nessa noite, mas em todas as noites que nós vamos estar juntos conversando. Tá bem? Muito bem. Padre, vamos começar falando o seguinte. O que a gente poderia dizer que é o namoro? Como é que a gente poderia, nos dias de hoje, definir namoro? Certo. Bom, eu penso assim, que a primeira coisa que temos que ter em mente é que existe uma vocação ao casamento, uma vocação à família. Então, quem se dá ao namoro está ouvindo um chamado para constituir uma família. E o princípio, né, o início desta família vai ser o relacionamento no namoro, onde os dois, o homem e a mulher, vão se conhecer, para depois constituir uma família. E é necessário esse tempo, né, de conhecimento, porque nós, para sermos padres, né, no mínimo 7 anos, são 2 faculdades que temos que fazer, e não se trata apenas de conhecimento intelectual, mas se trata de discernir o chamado de Deus. Então nós acreditamos que também o casamento é um chamado, né? Então a maioria das pessoas, porque alguns apenas são escolhidos por uma vocação consagrada, mas a maioria das pessoas é escolhida para constituir uma família.
é a primeira coisa que Deus colocou, né, no ser humano, lá no livro de Gênesis, é crescer-vos e multiplicar. Então, é forte no ser humano perpetuar a espécie, ter uma família. Então, a primeira vocação é essa, né, de crescer e multiplicar. Então, a maioria das pessoas recebem esse chamado. É isso que o Padre Tito disse no começo, a gente olhar à luz da fé este acontecimento, né? O namoro é uma providência de Deus na vida das pessoas para que elas possam se conhecer e amadurecer essa vocação, esse chamado. É Deus quem faz o chamado, né? É parte de Deus a iniciativa. Depois nós podemos falar por que Deus chama as pessoas a essa determinada vocação, como tantas outras. Então, parte de Deus, né? Deus que vai dar no coração do homem, vai fazendo uma história no homem, a fim de que ele, através do namoro, se prepare para constituir uma família. Uma iniciativa de Deus, insisto, uma iniciativa de Deus. Não é acaso, não é destino. Nós não acreditamos, nós católicos, nós acreditamos na providência. Então é Deus que providencia o homem para a mulher para o homem, para que eles se constituem uma família. Assim como existe o seminarista que prepara para o sacerdócio, existe o namoro que prepara para o matrimônio. Assim como ninguém é padre por sua própria conta, vamos assim dizer, porque é um chamado de Deus a ser padre, então da mesma maneira nós podemos dizer em relação ao casamento. Deus chama o homem e a mulher a viverem o casamento, a viverem o sacramento do matrimônio. Então a gente tem aí uma rápida ideia do que vem a ser o namoro, um tempo de discernimento em vista do matrimônio, de constituir uma família. Padre, hoje a gente percebe na sociedade moderna muito a expressão ficar, ficante. Hoje, por exemplo, a gente percebe que muita gente se gaba, tanto menino quanto menina. Essa noite eu fiquei com 10, eu beijei 15, etc. Então, o que é isso na cabeça da juventude? Isso para eles é o quê? Certo. Bom, primeiro temos que voltar a essa ideia que o Padre Tito falou no começo, de que nós estamos iluminando essa situação do namoro à luz da fé, né? Então, para nós, é Deus quem vai providenciar um rapaz para uma moça para um rapaz. É uma história que Deus faz, né? Se eu acredito que é uma história que Deus faz, então eu posso começar a me questionar, mas como que Deus, numa noite, vai providenciar 10 meninas para mim ou 10 rapazes para mim? Às vezes, até no atendimento, a gente encontra, né, adolescentes em crises, porque deixou um namorado, teve uma outra namorada e também deixou, e pergunta, mas como cristão eu posso namorar quantos? Né? E na cabeça do adolescente isso, né? E eu costumo dizer sempre assim, olha, o que importa é como namorar, e para nós cristãos o como é um namoro cristão. Agora, quantos? Não existe matemática para isso. É o ser humano que vai procurar e tentar conhecer o outro dentro do namoro cristão, é claro, e descobrir se aquele homem que entrou na vida daquela mulher é realmente quem Deus está preparando para um dia ser o pai dos seus filhos, é aquela mulher realmente quem Deus está preparando para ser a mãe dos seus filhos. Então, se iluminado pela fé eu tenho essa ideia de que Deus me dá o rapaz, Deus me dá a moça para ser um dia o meu esposo, a minha esposa, não entra muito na cabeça isso de que Deus vai me dar 10 numa noite, né? Impossível. Então a gente vê que muitos dos jovens são movidos mais pela sensualidade, pelas paixões, pelos prazeres, pelas conquistas, né? Acham que tem que conquistar muitos. Então, na realidade, é apenas carnal, é apenas desse nível aqui, não existe um nível espiritual, muito menos de história de Deus, de vontade de Deus, de ali tirar uma família, né? É apenas a nível carnal, a nível sensual. Porque não é possível nós pensarmos que
Deus vai numa noite fazer eu experimentar vários. Não é assim que funciona, né? O Senhor pode te dar até vários namorados ou várias namoradas, mas todos vividos de um modo cristão, para você ter discernimento. Porque não pode, aliás, a fase do namoro é para ter esse discernimento, né? Se é esse homem, se é essa mulher, porque depois do casamento o discernimento já teria que ter acontecido, né? Hoje, se você namora, você pode desistir depois do casamento, até que a morte separe, é isso que nós cremos, que nós acreditamos. Então a fase do namoro é para se ter essa certeza mesmo, né? Você estava falando aí, estava pensando aquilo que comentávamos. Hoje existe essa ideia do jovenzinho, ou até mesmo da menina, se gabar de ter ficado com 10. E eu estava dizendo que se no caso ele ou ela realmente fosse bom, não teria partido para o segundo. O primeiro já teria segurado. E também eu sempre penso assim, quando alguém vai viver essas aventuras pelo prazer, pela sensualidade, etc., quando vai para o casamento, não vai escolher dessas daí, vai escolher uma pessoa mais séria. Então, quer dizer, é como se instrumentalizasse a pessoa, como se apenas usasse a pessoa para o seu prazer. E depois, na hora que vai assumir uma coisa séria, aí, no caso, essas com quem ele esteve não vão servir, evidentemente. Muito bem, olha, você participando aqui conosco da Semana da Família, hoje Deus te escolheu para mim, nós estamos falando sobre o namoro. Então, vamos compartilhando aí, pessoal das nossas paróquias, pessoal aí que acompanha sempre a gente, compartilhando para que mais pessoas acompanhem e rezem conosco nesse momento. Agora há pouco eu vi o Padre Antônio Carossi participando com a gente, Padre Richard também eu já vi participando, deixando seu recadinho, sua mensagem aí para a gente. Um abraço, padres, Deus abençoe vocês. Padre, de onde é que nós deveríamos orientar a nossa juventude a buscar o namoro? A gente sempre fala assim, que o namoro ele deveria nascer de um relacionamento de amigos, etc. Hoje a gente, por outro lado, vê assim, sites de relacionamento de namoro. Como é que isso para a gente poderia ser colocado? Certo. Eu não quero ser careta, né? Nós não vamos ser careta, nós vamos falar aqui isso dentro da realidade que nós vivemos, né, hoje em dia, né? Mas sem perder a fé, né? Porque a palavra de Deus, como diz Jesus, né? Céus e terras passarão, mas a palavra não passará, né? Ela permanece. Então é ela que nos guia, que nos ilumina, né? Eu acho assim, o primeiro ambiente para nós que temos fé seria a igreja. Às vezes eu já discuti com muitos pais, né, que falam assim, mas a minha filha está indo no grupo de jovens só para arrumar namorado. Não, que lugar melhor que ela poderia arrumar um namorado que no grupo de jovens dentro da igreja, né? Se fosse embocada, né, para arrumar namorado. Então, em primeiro lugar, sim, claro, poderia ser dentro da igreja. Poderia ser também, e acontece dentro da escola, do lazer em que a pessoa frequenta e das amizades sociais, das redes sociais, né? Pode acontecer, por que não? Agora, sempre nunca perder de vista, né, padre, que seja lá onde Deus alcançar o teu namorado ou tua namorada, a sua intenção é viver o namoro santo, a sua intenção é se preparar, realmente um dia poder ir ao altar e ter uma família, né? Então, eu acho que os meios, os caminhos, contanto que sejam caminhos lícitos, né, e não caminhos ilícitos, o jovem vai descobrir no convívio que ele tem hoje, que é a rede social, que é o seu lazer, que é a escola e que é principalmente dentro da igreja. Eu acho importante se conseguirem namoro dentro da igreja. Em que sentido? No sentido em que eles vão caminhar junto, na mesma fé, o mesmo pensamento, os mesmos projetos, os mesmos planos, ou pelo menos que realmente, se você preza a sua fé, que você consiga trazer a pessoa para a sua fé, para a sua igreja, porque afinal de contas, se a pessoa te ama realmente, né, ela vai
realmente estar com você onde você está. É muito difícil um casamento fora da fé, quando um assume e o outro não assume, principalmente se houver perseguição. Mas acredito isso, padre, que os jovens têm que ter o discernimento, contanto que seja lícito, lá onde ele vai arrumar o seu namorado, sua namorada. Quando eu falo lícito, eu quero dizer que não seja em bagunças, né? Onde ele vai arrumar seu namorado, sua namorada, mas ter sempre isso em vista, né? Que o meu desejo com este rapaz e com esta moça é me preparar para ter uma família e uma família cristã. Certo. Muito bem, estamos conversando aqui sobre namoro. Deus te escolheu para mim, Padre Antônio dos Céus da Paróquia São Judas Tadeu aqui de Mogi Guaçu. Esse ponto de encontro é especial, nossa Semana da Família, começando falando sobre o namoro. Você estava falando aí, eu estava pensando, a dificuldade, por exemplo, quando se namora, quando não é da mesma religião. Pode dar certo? Pode, mas tem muita dificuldade. Para dar certo tem que ter muita compreensão, muita maturidade. Também estava pensando aqui a respeito dos valores, conhecer os valores. Eu acho que tem que confrontar os valores. Acredito que já passamos essa experiência bastante vezes de pessoas que conheceram ele ou ela em determinado lugar que traz consigo alguns valores que depois vão afetar o namoro o tempo inteiro. Por exemplo, às vezes ele é agressivo, ele xinga, às vezes ele tem problema de vícios, de álcool, de droga, etc. E vem falar com a gente, mas eu gosto dele, eu acho que ele vai mudar, eu acho que Deus vai fazer uma obra na vida dele, etc. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não quer ser pessimista, a gente tem que ser otimista, mas a gente tem que ser muito realista também, para a pessoa discernir realmente nesse tempo, porque senão aquele negócio popular, o amor é cego, para ela vai ser uma verdade, e o amor não é cego, minha gente, o amor enxerga muito bem, tá bom? Então a gente precisa também ter um pouco de compreensão isso no tempo do namoro. Padre, eu namoro uma pessoa que ele tem problema de vício, ele tem problema de infidelidade, ele tem problema disso, etc. Ele mente, ele me engana, ele me agride, ele me bate, mas eu amo e é com ele que eu quero ficar, porque eu acho que Deus vai mudar a vida dele. Inclusive, eu disse, né, que até as redes sociais é um meio moderno de você arrumar um namorado ou uma namorada, mas... É uma praça hoje, né, Padre? Onde a gente anda passeia procurando, né? Só que a gente precisa tomar um cuidado, porque a gente sabe, escuta falar muito nisso, que a rede social é da mente, né? Todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, todo mundo sarado, e você não vê o caráter pela rede social, você não vê os valores pela rede social, se a rede social da pessoa só expõe fotos. Se ela expõe ideias, se ela expõe a vida dela, seria outros 500, mas a maioria da moçada é só fotos, né? Então é um perigo. Na época dos meus pais, eles contam lá em Mococa, né, tem um coreto na praça, os homens andavam em volta do coreto no sentido horário, as mulheres no sentido anti-horário. E eles iam passando e se paquerando, né? E depois, às vezes, até se acontecesse fosse dar é claro que é outro tempo, né? Mas fosse dar um passo para o namoro, escrevia até a carta para o pai da moça, né? Para pedir autorização para namorar, né? Eu sei que isso não acontece hoje em dia mais, mas eu fico pensando assim, na época do meu pai, ainda que haja temperamentos diferentes, claro, as pessoas são diferentes uma das outras, né? Mas principalmente cidade de interior, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia dos valores e do caráter da pessoa. Conhecia a família também. Conhecia a família, exato. Então, uma volta no coreto era suficiente, mas o coreto da internet hoje é muito perigoso, né? Porque o coreto da internet não mostra a família, não mostra os valores, na maioria da moçada que está na internet, né? Não que não tenha gente boa, acredito que até a maioria das pessoas são boas que estão na internet, mas não medir quem você quer apenas pelas redes sociais, né? Muito bem, vamos dar uma primeira pausa aqui, nós vamos cantar um pouquinho, vamos lá? Nós vamos
cantar a família, cantar para a família, cantar para todos vocês que estão acompanhando no nosso ponto de encontro dessa noite especial, Semana da Família, com o tema Deus te escolheu para mim, namoro. Que música? Número 3. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto isso, vocês vão colocando aí o que vocês estão sentindo, o que vocês estão colhendo das nossas conversas aqui. Vamos lá. Decidi me perder, uma família vou ter, uma família feliz eu vou ter, se de mim depender, e se de nós depender, nossa família vai ser, nossa família vai ser mais uma família feliz. Meu coração tem um sonho, eu sei que vai acontecer, passar a vida inteirinha ao lado do meu bem-querer, e se de mim depender, uma família vou ter, uma família feliz eu vou ter, se de mim depender, e se de nós, nossa família vai ser, nossa família vai ser mais uma família feliz. Era uma vez um riacho, enquanto o riacho abraçou, os dois formaram um rio, e o rio pro mar deslizou, e se de mim depender, uma família vou ter, uma família feliz eu vou ter, se de mim depender, e se de nós depender, nossa família vai ser, nossa família vai ser mais uma família feliz. Era uma vez duas luzes, sozinhos, sozinhas demais. Alguém uniu essas luzes e agora elas brilham bem mais. E se de mim depender, uma família vou ter, uma família feliz eu vou ter, se de mim depender, e se de nós depender, nossa família vai ser, nossa família vai ser mais uma família feliz. Eu tô rindo aqui, padre, porque tem gente mandando mensagem no WhatsApp, Matias, Bruno, Ana Lu, eles estão falando, canta pra mim cantar. Você cantar? Eles sabem que eu sou desafinado, né? Então por isso que eles estão mexendo comigo aqui. Canto não sai nada, gente. Você desafina tendo parabéns? Tendo parabéns. Muito bem, estamos realizando nossa Semana da Família, nesse ponto de encontro especial, nessa semana, hoje começando, falando sobre Deus te escolheu para mim tempo do namoro, tempo de discernimento. Muito bem, vamos falar de alguns valores importantes que precisam acontecer com os dois, com o namorado, a namorada, nesse tempo especial de discernimento. Então nós podemos falar de alguns valores. Eu vou colocando aqui, cutucando o Padre Celso, ele vai falando e a gente vai então expondo esses valores que são importantes, que cresçam dentro do relacionamento a dois, no namoro, para que depois
dentro do tempo do casamento, isso seja ainda mais cultivado e os frutos disso sejam também colhidos. O tempo do namoro é um tempo de plantar muita coisa para depois colher lá no matrimônio. Padre, crescer juntos no namoro em relação ao amor. Então, né, uma vez eu ouvi numa palestra, né, que o namoro, a gente cresce em 3 aspectos. Todos passam por isso no namoro cristão. Primeiro, cresce na intimidade. É claro que é inevitável, né? A primeira semana de namoro, depois de 1 ano de namoro, a intimidade acontece. Não estou me referindo apenas em intimidade relacionada ao físico, né? Mas de você conhecer a pessoa, conhecer os defeitos da pessoa, que no começo é uma máscara, né? Mas depois as máscaras caem. Então cresce a intimidade, é natural que isso aconteça. E também a intimidade física também, né? Mas junto com essa intimidade, que naturalmente cresce na vida do namorado, dos namorados, é necessário crescer uma outra dimensão, que é a responsabilidade. Também é necessário ser responsável diante de todos os atos que você está ali realizando no seu namoro, né? E além desta responsabilidade, existe uma outra dimensão, que é Deus. Então, o namoro cresce na intimidade, na responsabilidade e em Deus. Se é um jovem, um casal cristão e um casal que tem cabeça no lugar, então ele vai naturalmente crescer nessas 3 dimensões. E uma dimensão vai ser assim um pouco de freio para outra, no sentido de que fará com que eles vivam bem o namoro. Freio não no sentido de você cortar as asas e não fazer o que quer na vida, mas no sentido de viver bem aquela realidade vocacional que eles têm, que é o namoro, se preparando para o casamento, né? Se você é responsável, você vai saber tratar a outra pessoa, que é o teu parceiro, a tua parceira, seu namorado, sua namorada, como deve ser tratado. E se você cresce em Deus, naturalmente você terá uma força maior para ser responsável e para viver essa intimidade de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos ser besta de achar que o namoro não cresce a intimidade. Cresce, mas o que falta hoje em dia, talvez na maioria dos jovens, é que existe só a intimidade e falta a responsabilidade e a vida com Deus, né? É interessante, né? Se a gente pudesse perguntar para o jovem, né, que é católico, que é cristão, você colocou o joelho no chão e pediu para Deus um namorado, pediu para Deus uma namorada? Ou se você tem, você colocou o joelho no chão e perguntou para Deus: é esta mulher que o Senhor está dando para mim? É este homem que o Senhor está dando para mim, para um dia eu contrair matrimônio, né? Então, se o jovem tem essa disponibilidade na fé de viver isto, né, essa dimensão com Deus, as outras, ainda que possa haver algum desastre no meio do caminho, eles saberão retomar, né, aquela situação, aquela vocação e viver bem como um cristão, como um católico. Certo. É importante dizer que quando a gente olha tudo, no caso o namoro, nessa dimensão da fé e colocando, seja a intimidade para orientar a responsabilidade, a relação com Deus, ou enfim, qualquer uma dessas dimensões que você colocou, nenhuma poda a outra, mas ao contrário, orienta o voo. Então, quer dizer, orienta os passos a serem dados, porque muita gente vê as coisas de uma forma muito negativa. Poda, corta, não pode. Não é isso, não é podar nem não poder, é orientar o voo para voar bem, porque a pergunta tem que ser feita da seguinte maneira: o que é que eu quero com o namoro? O que é que eu quero com o casamento? O que eu quero com a vida? Eu acho que qualquer coisa que a gente pergunte o que a gente quer, a resposta não vai fugir senão dessa resposta: eu quero ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. Então, aquilo que a gente vive, pautado na escolha que a gente faz, nos valores que a gente tem,
Então, é para orientar o voo para chegar à felicidade. O Padre Celso disse que às vezes pode acontecer acidente no caminho, mas tem condições de levantar e de recomeçar. O padre, é interessante o senhor falando, eu pensei assim que dentro da perspectiva cristã, né, de ser livre para fazer o que quer, a maioria das pessoas hoje em dia, elas acham e levantam essa bandeira que elas são livres se elas puderem realizar o que elas bem desejarem, a vontade dela desejar, e a vontade do corpo também. E não é verdade, no cristianismo a gente vê que só é livre quem pode dizer sim, dizer não às suas vontades. Se você nunca pode dizer um não às suas vontades, você é escravo dela. E no namoro também, né? Se você não pode dizer não aos seus impulsos, é porque você é escravo dele, né? Então, quando você cresce em Deus, você tem essa liberdade dada por Deus, sabe? De amadurecer, de ser responsável e dizer sim ou não na hora que deve ser dado esse sim e esse não, né? Para nós cristãos, né? No que diz respeito a impulsos sexuais, todos vão sentir durante a fase do namoro, mas ele vai ter a força para dar o seu sim no matrimônio, né, no casamento. E isso é possível. Algumas pessoas questionam, mas os jovens hoje não vivem a castidade no namoro, né? Eu garanto que você tem na sua paróquia exemplos, eu tenho na minha paróquia muitos jovens que namoraram 7 anos, 8 anos, e viver a castidade. São jovens, como outros jovens qualquer, que vão para a praia, que tem o seu lazer, que trabalha, que estuda, que fez faculdade, e viveram. Então, dizer, possível é. Aqueles que por acaso fracassarem, sempre existe o recomeço, né? A queda sempre existe, tem uma música que fala isso, para aquele que caminha, né? Mas o Senhor vem levantar quem da queda quiser se reerguer, né? Então, é possível. É possível, sim, viver um namoro cristão. Certo. Muito bem, estamos falando sobre o namoro, claro. Por que falando do namoro? Porque ele é um ensaio, vamos usar essa expressão, para o matrimônio. Ele prepara para o matrimônio. Crescer no amor, então, no relacionamento, na convivência, na intimidade, no respeito, também na espiritualidade. Tudo isso é campo fértil onde o amor, como uma semente, vai crescendo. Tá bem? Então, se ama, tem essa intimidade, no respeito, no carinho, se ama, tem com certeza Deus no meio deles, no namoro. Por quê? Porque é Deus que de fato os escolheu e eles estão discernindo isso daí, e então um valor que é importante dentro do relacionamento no namoro é o valor do amor, tem que crescer no amor. Dentro do namoro, padre, também é preciso cultivar um outro valor, que é o valor da renúncia. Às vezes eu escuto bastante namorados, mas namoradas que dizem assim, padre, eu estou namorando fulano, mas ele sai comigo, depois às vezes me deixa em casa, vai com os amigos dele jogar bola, ou vai fazer tal coisa, ou vai fazer tal coisa. Às vezes não tem essa renúncia de algo bom por algo melhor. Não que ele não possa, mas às vezes é alguma coisa meio escondida, e isso acaba sendo um confronto entre os dois. Não sei se eu vou falar uma bobeira aqui, padre. Vamos ver. Um bate-papo aqui, né? Mas você usou o exemplo aí de jogar bola, disso, daquilo. Eu penso assim, que todo lugar que a namorada vai, que o namorado não possa ir, ou que o namorado vai, que a sua namorada não possa ir, se ela quiser ir, não seria um bom lugar para o relacionamento. Eu sempre falo assim, onde um não cabe, o outro também não cabe. Não cabe, lógico, né? E é claro, como você diz, não existe maldade nenhuma. É claro que não, se você achar ruim do seu namorado e jogar bola, ué, pelo amor de Deus, tem meninas aí que vivem chorando porque o seu namorado tá no bar, tá bebendo, mexendo a cara, então é algo saudável que ele está fazendo. Eu digo assim, que no sentido, porque, por exemplo, às vezes ela
no namoro, talvez ficou uma deficiência ali de conversa entre os dois, de entendimento. Ela quer controlar a vida dele. Por exemplo, ela o conheceu jogando bola. Quando começa a namorar, não quer mais que joga bola. Quer dizer, mas ela já conheceu ele assim, jogando bola. Sim. Quer dizer, isso não é uma coisa ruim. E desde que os dois conheçam, conversem, entrem num acordo, é preciso permitir que ele jogue bola. E por outro lado, se ele realmente a ama e respeita, ele não vai fazer nada que prejudique, vamos assim dizer, o namoro. Nós não somos machistas, só do homem, né? A mulher também. A mulher, você conheceu, um exemplo, você conheceu a tua namorada, ela já fazia academia. Sim. E agora você não quer que ela faz mais? Peraí, é pela saúde que ela faz e tudo mais. Eu vejo que uma palavra que eu gosto de usar, e que alguns até nem gostam, né? Mas é morrer, né? Então a renúncia é a mesma coisa que morrer. Toda vez que você renuncia a algo, você morre. Né? Ninguém renuncia rindo até aqui em cima, senão não seria renúncia. Né? Porque uma renúncia exige às vezes sacrifícios nossos. Né? Então você renunciar que o seu namorado possa jogar bola, então vocês conversaram antes, é assim que eu sou. Né? Nós estamos falando de coisas boas, né? Também não adianta o seu namorado chegar, eu uso droga, é assim que eu sou, cai fora, né? Ou muda, ou ajuda ele a mudar, ou senão não vai dar certo mesmo. Então é uma coisa sadia, como jogar bola. Então existiu uma conversa, e ainda que você não goste, você é chamado a morrer, né? Porque não é nada de errado no que ele está fazendo. Então essa renúncia é saber morrer. Que depois de casado vai ser uma constante, né? Você vai ter que morrer sempre, para deixar o outro ter razão, para fazer a vontade do outro, muitas vezes, ainda que você tenha razão. E no namoro também, né? Já começa, né? Aquilo que você não conseguiu vencer no namoro, os teus defeitos, que vai perturbar o teu relacionamento, você não consegue vencer depois de casado, não, né? Até no seminário a gente ouvia muito isso, né? Se você não reza agora, você não vai rezar depois de padre, né? Então, se você não tem uma fidelidade naquela vocação, antes de concretizar a vocação, né? No caso nosso é a ordenação, e vocês é o matrimônio. Então, se você não tem antes já essa fidelidade, depois de casado eu vou ser assim, do jeito que ele quer, do jeito que ela quer. Não vai, né? Tem que ser agora. Então, é necessário muitas vezes renúncias, né? É necessário você morrer para muitas coisas que você acha que poderia ser diferente, mas se não tem mal algum, se não é nada ilícito que está sendo feito por parte do namorado ou namorada, você vai morrer para o relacionamento ir bem. A recíproca sempre é verdadeira, porque eu penso assim, de repente no diálogo, no entendimento entre os dois, pode se perguntar, olha, até quando você ir jogar bola é salutar para o nosso relacionamento? Se se trata de renúncia, se se trata de sacrifício, na conversa vai ver qual parte vai renunciar, qual parte vai sacrificar, em detrimento de algo bom, algo melhor. Então, quer dizer, de repente, ele também pode gostar de jogar bola, mas se na conversa dos dois prevalece que para ele deixar de jogar bola é mais salutar ao relacionamento, que está consistindo no amor, ele também pode fazer a renúncia, o sacrifício do que ele gosta, que no caso aqui é jogar bola. Então não é só a mulher morrendo nesse sentido de que ela não pode ver mal no namorado jogar bola, mas na conversa entre os dois é que vai se chegar à conclusão, é o discernimento. Até quando que isso é salutar para nós? Ou às vezes na academia, conhecer ela na academia, os dois vão conversar. Até que ponto você continuar na academia é salutar para o nosso namoro. Então quer dizer, vamos ver quem é que vai renunciar e por que vai renunciar. Porque o Dom da Deus dizia uma expressão muito interessante, dizia assim que as pessoas têm uma mania muito grande de ver a renúncia sempre como um prejuízo. E a gente não pode ver isso sempre como um prejuízo, né? Que nem você está falando da morte. Mas então vamos falar da vida. Então por que você morre? Para que o namoro tenha vida. Por que o marido morre no casamento? Para que a família tenha vida. Por que a mulher morre no casamento? Para que a família tenha vida. Quer dizer,
Se de repente fica olhando só esse aspecto negativo, ó, eu vou morrer por ele, não vou morrer por ela, se fica só no aspecto negativo, aí fica uma murmuração, uma reclamação tremenda, né? Tudo eu, só eu que sofro, eu que aguento, eu que padeço, eu que carrego, eu que levo, eu que aguento. Então, quer dizer, aí é uma murmuração, aí vem uma outra coisa, uma outra problemática, né? Ô padre, e pode ter renúncias assim que nem foi combinado, mas é um presente que você dá para o outro. Por exemplo, questão do futebol, né? Estamos falando muito de futebol. Está certo que o casal não se importa que o outro jogue bola, mas ele sabe que ela gostaria, que ele sabe de manhã que ele vai jogar bola, que ela ficasse uma vez ou outra, por que eu não posso renunciar? Se eu nunca, ainda que seja acordado de jogar bola, mas se eu nunca posso renunciar a isso, é porque eu não dou valor também a outra pessoa. Eu vou fazer um carinho para ela, né, e vou renunciar a esse sábado, eu não vou. Não é porque tá chovendo, né? Não, eu não vou, é até um jogo porque ninguém vai, então também não vou. Então, a gente está usando esse exemplo que é o que está vindo na cabeça agora, mas existem muitas coisas na vida que você pode renunciar para estar com o outro, né? Sim. Muito bem, nossa Semana da Família, vamos de moda, meninos. Nossa Semana da Família, estamos no primeiro dia só, hein, minha gente? Hoje falando aqui sobre o namoro. Deus te escolheu para mim. Vamos cantar, depois a gente continua. Número 9. Vamos lá, vamos cantar. Número 9 aqui do nosso folhinho, do nosso folhetim. Lareira. Vamos esquentar o amor. Amigo de pai, aconchego de mãe. Depois de 2 novelas a gente desliga a TV. Vai querendo abraçar, vai querendo escutar. São 6 pessoas naquele sofá, amando junto e brincando em família, passando a limpo as tarefas da vida. Família em casa tem vez, família em casa tem vez, família em casa tem vez, família em casa tem vez. Aqui nesse jornal tem caçulinha berrar, parecem 4 filhotes debaixo das asas da mãe. Tem cafunete uma irmã, sai pra lá de outro irmão. São 6 pessoas naquele sofá, amando junto e brincando em família, passando a limpo as tarefas da vida. Família em casa tem vez, família em casa tem vez, família em casa tem vez, família em casa tem vez. Caçulinha chorou, porque o maior empurrou. Tem pai ralhando com este, tem mãe consolando e chorando. Tem os pequenos ali, tem o que quer discutir. São 6 pessoas naquele sofá, amando junto e brincando em família, passando a limpo as tarefas da vida. Família lá em casa tem vez, família lá em casa tem vez, família lá em casa tem vez, família lá em casa tem vez.
bonito que a sua família aí tem a vez, hein? Tem a vez na sua vida. É o maior tesouro, a sua família. Muito bem, nós estamos realizando a Semana da Família, claro, Semana da Família através das redes sociais aqui, no Facebook da paróquia do Padre, da paróquia São Judas Tadeu, Santuário, enfim, muito bom poder contar com todos vocês, agradecemos mesmo o carinho de vocês aí, olha, estamos felizes com o número de participantes. E pedindo para vocês irem compartilhando sempre aí, à medida que nós vamos conversando aqui. Estamos falando, nesse primeiro dia da nossa Semana da Família, sobre o namoro. Deus te escolheu para mim. Pá, vamos, não sei se essa expressão seria boa, mexer um pouquinho no vespeiro. Vamos mexer um pouquinho. Olha, eu sempre falo para namorados o seguinte, que no namoro, precisam ter 3 no namoro: a família dele, a família dela e eles. Porque às vezes a gente vê assim, que um dos dois às vezes não conhece direito a família do outro, não sabe questão de valores, não sabe o que vivem, o que fazem, o que deixam de fazer, etc. Enfim, a importância dos dois conhecerem as famílias, porque depois, quando, se for a vontade de Deus, se unirem através do sacramento do matrimônio, de certa forma eles levam com eles a família deles. E vamos conversar um pouco também aqui sobre uma chaga, vou usar essa expressão, a interferência da família no relacionamento, ou às vezes até mesmo no casamento, mas isso a gente pode deixar para depois. A gente às vezes escuta falar assim, a menina, a minha sogra fica disputando ele comigo, a minha sogra fica falando coisa para ele que coloca ele contra mim, ou vice-versa, não estou falando só de uma das partes, estou dizendo das duas partes. Às vezes a mãe tem ciúme da menina, às vezes a mãe tem ciúme do menino, do filho, e acaba criando esse clima mal de disputa, e às vezes acaba ficando, de fato, aquele rótulo, sogra é terrível. É complicado, né? Quando eu falo de sogra, eu falo de família aqui no conjunto, né? Sim. É complicado porque a gente achar assim um limite até onde a família do casal, né, do jovem, do namorado, da namorada vai, até onde não vai, é muito difícil ter esse discernimento. Não, mas algumas coisas vale para o namoro, a respeito da família dos dois, outras coisas valem para o casamento. Talvez as pessoas tenham assim em mente, briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher, mas vocês não são marido e mulher, são namorados. Então é sim necessário ouvir a experiência das famílias, dos seus pais. Mas eles não pensam como eu, não têm a mentalidade que eu tenho, não tem problema. Para começar, sendo cristão, nós somos chamados a honrar pai e mãe, né? Já começa por aí. E eles têm sim a vivência, uma bagagem. Somente se for uma família estruturada, vai ser complicado, mas se for uma família estruturada, uma família de fé, eles têm uma bagagem que pode muito contribuir sim. O problema é que o adolescente não gosta de ouvir muito seus pais, né? E eles acham que são dono da verdade, dono do mundo, né? E eu costumo dizer assim lá em algumas missas, que adolescente na hora da raiva, né? Da sua ira, de briga com os pais, fala assim, eu não pedi para nascer, né? E aí, para chocar, né? Eu falo assim, mas vocês perguntaram se por acaso, se os seus pais pediram para Deus um filho como você? Ele te ama do jeito que você é, mas ele gostaria de um melhorzinho, com certeza, que fosse mais obediente, mais estudioso. Então, é necessário sim ouvir os pais, né? Não podemos descartar os nossos pais. Por outro lado, ouvir os pais é ouvir as suas experiências e muitas vezes até aceitar a orientação que eles vão dar. Uma vez eu ouvi, e isso vai nos preparando para o matrimônio, para o casamento, porque lá vai haver
uma ruptura, vai cortar o cordão umbilical mesmo dos pais, da família. E eu sempre digo para as pessoas que quando você casa, está se preparando para o casamento, você vai casar com um pacote. Você não vai casar só com ele ou só com ela. Você vai casar com ele e por trás ali um pacote de pai, mãe, os tios, os cunhados, os sobrinhos e tudo mais, né? Então vem toda aquela bagagem, toda aquela família, e que você, quando diz sim para aquela pessoa que vai contrair matrimônio, é claro que é a sua vida com ela e você vai fazer a sua vida diferente daquela outra família, mas aquela outra família vai sempre existir na sua vida e você tem que aceitar isso, né? Então fazer esse equilíbrio, Patito, eu acho assim muito difícil. Não pode descartar de maneira alguma a experiência dos pais e tem que ouvi-los sim, e ao mesmo tempo tem que ter esse cuidado que você disse aí, até onde o pai ou a mãe vai no namoro dos seus filhos para ajudar os filhos ou por ciúme dos filhos, né? Porque tem gente assim, muito claro, nossa, tem gente que não se casa porque não consegue deixar a mãe, né? Não dá um passo porque a mãe vai ficar mal, porque a mãe isso, porque a mãe aquilo, e vai ser o fim da vida da mãe, e não consegue dar o sim para o casamento por causa disso, né? De tanto que foi tirannizado pela mãe mesmo, né? Inculcado na cabeça dela que ela não podia jamais sair de casa, né? Enfim, padre, eu acho que é muito difícil ter discernimento, por isso vocês que são católicos, né, deveriam sempre ter seu diretor espiritual também para o namoro, né? E sempre conversar com seu diretor espiritual, com o padre, a respeito dos passos a serem dados, o que a sua família está interferindo, como que você deve agir, se está certo essa interferência, porque às vezes o padre pode também dar uma dica e ajudar a aceitar o que a família está fazendo ou ver até onde a família pode estar abusando, né? Porque se for uma mãe neurótica, um pai neurótico, pode até abusar. Com certeza. Legal, é isso mesmo. A gente escuta muito, muito mesmo. Eu, pelo menos, escuto bastante. Olha, desculpem-me, mas eu não quero desmerecer, não. Mas eu escuto mais mulheres, padre, dizerem isso. Dá a impressão de que... Dá a impressão não, as mulheres elas amadurecem mais rápido mesmo. As mulheres elas têm mais objetivo. Elas hoje, claro, entendem que não só nasceram para casar, não, para serem mães e cuidar de casa, não. Hoje a mulher trabalha, a mulher tem faculdade, a mulher tem sonhos, tem luta, enfim. E hoje, de uma certa forma, ela está quase ali, né? Igual mesmo ao homem. Precisa ter isso também, tá bom? Precisa ter isso de clareza também. Mas eu percebo que a mulher, por conta disso, ela tem mais clareza, mais lucidez no que ela quer no sentido de casamento. Ao passo que escuto muito de mulheres que namoram, a insegurança deles de darem um passo para um casamento, a insegurança deles de deixar a família, principalmente quando ele, de uma certa forma, é um pouco o arrimo da família, quando ele é a segurança da família, ou é o filho mais velho, é o que ajuda mais financeiramente a família, etc. Então, vejo como que, de repente, isso daí tudo envolve a decisão dos dois para o casamento. E como você disse, se uma das famílias não tiver a maturidade para saber o momento do desprender, com certeza vai usar de tudo quanto é chantagem para segurar junto e de repente vai acabar atrapalhando, se casar, interferindo, causando muito problema, ou às vezes pode até não casar, porque na verdade, mesmo que tenha encontrado uma pessoa que Deus tenha preparado, ela deixou o casamento porque ela acabou optando ficar ali no cuidado com a família. Quando fazia filosofia no seminário, o Monsenhor Denizar dava aula de filosofia, e ele contou, falando de família, ele contou uma historinha rapidinha, padre, assim que quando você vai entrar para o casamento, então imagina, entenda bem a história, hein, para não ter confusão.
Imagine que você está dentro de uma canoa, você e o seu namorado, você e o seu namorado, vocês já vão casar, e tá a mãe também, ou a sua mãe, se você é a namorada, a mãe da namorada. E só você sabe remar. E o rio é um rio bravo, e veio uma enchente, vai jogar a canoa de contra as pedras, vai espedaçar, e você está afundando a canoa e você tem que jogar uma pessoa fora. Tá você, seu parceiro ou parceira, e a mãe, a sua mãe. Então uma pessoa jogar fora, eu pulo fora e me sacrifico para salvar minha mulher, minha mãe, ou meu marido e minha mãe. Não, se você pular fora, só você sabe remar. Eles vão se espatifar nas pedras. Nós temos que jogar fora, a tua mulher ou a tua mãe, o teu marido ou a sua mãe. E aí na psicologia funciona assim, joga a mãe fora. Nossa, padre, que pecado, né? Mas é psicológico, assim, em que sentido? Que no barco do teu casamento é você e o seu marido, é você e a sua esposa, né? A mãe faz parte, mas chega um momento que é vocês ali dentro que vai decidir a vida de vocês do jeito que vocês querem. E não vão viver a vida mais do teu pai e da tua mãe, né? Nesse sentido, o jovem precisa jogar fora os seus pais, palavra feia, né? Sim. No sentido de que vocês vão viver a vida de vocês, mas esse jogar fora é apenas psicológico, que nós temos o mandamento de honrar pai e mãe, né? É que na hora que você fecha a porta da sua casa, é você e sua esposa, você e seu marido, né? Não é a sua mãe mais, nem o seu pai mais, que vai trocar a lâmpada da sua casa que queimou. É vocês que vão ter que resolver tudo, né? Então, nesse sentido psicológico, tem que funcionar um namoro que aos poucos você vai se desfazendo da sua família, né? Mas sempre nós vamos ouvir os nossos pais, sempre nós vamos respeitar os nossos pais. Até falo muitas vezes na missa lá que se a sua mulher te proíbe de cuidar da tua mãe velhinha, né, quer fazer você colocá-la no asilo, né? Sua mulher é uma víbora, uma cobra, você não devia ter casado com ela, né? Porque está proibindo você de cumprir o mandamento de honrar pai e mãe, né? Quer dizer, ninguém, ainda que você tenha a tua vida familiar, ninguém pode exigir que você vá tratar a sua mãe como uma pessoa desconhecida, que você não está nem aí com as necessidades dela. Ninguém pode exigir, nem a mulher vai exigir do marido, quer dizer, nem o marido da mulher, vocês têm que dar assistência aos pais dentro do possível, dentro do que cabe cada um, né? Ok. Você falando aí, a gente lembra aquela modinha, acho que Sérgio Reis que canta, pois não é? É, filha do tio? Não, do coro. Do coro, como é que chama? Tá. Do coro, que o pai vê, o menino vê o seu pai mandando o avô embora. Isso. E só que dá um pedaço de couro para ele se cobrir. Isso. Aí o menino corre atrás, pede um pedaço do couro. Isso. O pai pergunta por quê e o menino responde: um dia eu vou crescer, vou casar, pode ser que o senhor more comigo, a gente não se entenda e eu preciso mandar o senhor embora. É isso, né? Então, quer dizer, é bonito demais quando a gente percebe um namoro maduro, consciente, responsável, sério, que leva a sério esse relacionamento que tem, e quando também, por conta de tudo isso, dessa seriedade, maturidade, sabe se conviver com a família e com a família do outro. Quer dizer, eu tenho maturidade com a minha família e tenho maturidade com a família dela, com a família dele. E as famílias também terem essa maturidade de se entenderem, de estarem sempre juntos. Quando eu faço entrevista de casamento, eu sempre pergunto para os noivos que querem casar se as famílias se dão bem, se um frequenta a casa do outro, se convivem, se tem momentos especiais de convivência, de estarem juntos. Porque, de uma certa forma, é isso mesmo que vai ser depois levado adiante. Porque depois eu casado, não chamo mais a família dela, porque eu não gosto, eu não chamo mais a família dele porque eu não gosto. Quer dizer, e fica aquela disputa, né? Você não gosta da minha família, você não gosta da minha família. E ao invés de viver a harmonia entre as famílias, acaba vivendo uma guerra. Teve um comentário aqui, o senhor escreveu assim: eu fui jogada fora 2 vezes, deve ter casado 2 filhos, né? Eu fui jogada fora 2 vezes, mas entende, né? Jogar fora para não fazer parte da vida dos filhos, né? Nesse sentido, não.
E eu penso que deveria ser até o contrário, né? Que alegria quando uma família percebe que soube oferecer um São filho, maduros, uma filha para o sacramento do matrimônio. Isso, Como, são maduros para claro, assumir. como uma mãe sente uma alegria, uma família sente uma alegria em oferecer um filho para o sacerdócio, Sim. que é alegria quando a família é madura, humana, divina, vamos assim dizer, sabe oferecer também um filho e uma filha para o sacramento do matrimônio, exatamente dentro daquela perspectiva. É o plano de Deus, é o sonho de Deus, é ser parceiro de Deus na obra da criação. Tudo isso. Vamos lá, meninos. Já estamos chegando ao final aqui, viu? Aguenta as pontas aí. Nós já vamos ouvir mais uma moda e a gente já vai concluindo. Pode ser, Padre Celso? A gente já vai concluindo. São 21 horas e 8 minutos. Aguenta a pontinha aí. Já a gente retoma aqui para a gente ir concluindo. Vão, enquanto isso, pegando a água aí, a criançada, para a bênção da água. Vamos lá? Que música que é? 10. Número 10. Restaura, Senhor, minha casa, nossa casa. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós derrama seu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós derrama seu Espírito. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Só vou perguntar. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Muito bem, restaura a nossa casa, Senhor, é o que pedimos, sobretudo nesta semana especial, Semana da Família, realizada pela Paróquia Nossa Senhora da Luz, Paróquia São Judas Tadeu. Obrigado a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais. Pedimos que o Senhor realmente restaure nossas casas, nossas famílias. Bem, vamos chegando ao final, vamos já concluindo aqui essa nossa noite. Com o tema Deus te escolheu para mim, sobre o namoro. Esse bate-papo gostoso, a gente vai falando aqui sobre o tema. É claro, vocês vão dando feedback aí, a gente já viu aqui algumas mensagens que vocês colocaram, etc. Isso é muito bom. Padre, para a gente encerrar, é possível encerrar um namoro? E é preciso ter coragem para encerrar um namoro, principalmente quando se percebe duas coisas. Que não dá certo, e se não dá certo é porque de certo já é uma resposta de Deus, que não é a pessoa que Deus está providenciando para ela. Não só é possível, como se deve, né? Se deve, que nem nós no seminário, né? Se você está no seminário estudando para ser padre e você não gosta daquele convívio, é claro que você vai ter conflitos no convívio, mas se você não gosta, né? Se você não vê a hora de cair fora e nem gostar do que vai fazer depois também, né? Não gosta das não coisas gosta de de missa, padre, não gosta de trabalhar, não gosta de atender, não gosta de fazer. Pois é, você tem mais cair fora, que você vai ser infeliz, né? Também no namoro, se aquele rapaz ou aquela moça, você vê que vai chegando a hora, não dá nem calafrio, não dá
não sua a mão, né? Eu falo borboletinha aqui. É isso. Não, pelo amor de Deus, é um peso você encontrar a pessoa, né? Tem pessoas que às vezes ficam cegas no sentido de que não vê que aquela pessoa é o peso, mas todo mundo está vendo que é um peso, né? Então ela precisa acordar também e nesse sentido não se joga a mãe fora não, porque às vezes as pessoas de lá, de fora, É que vão veem as contas. e veem muitas coisas que a gente não está vendo, né? A gente está cego naquele relacionamento. Então, tem que terminar, né? Se você tem um pouco de inteligência, você está vendo que aquilo lá não está caminhando para um relacionamento sadio. Você não vai aguentar por muito tempo enfrentar aquela situação, né? Eu lembro uma pessoa que eu conhecia que ela fazia, uma moça que fazia das tripas do coração para o marido que ela amava, namorado, né? Casou, teve, parece que 2 filhas, fazia das tripas do coração, e ele nunca trabalhou, mas eu o amo, eu aceito ele dentro de casa e trabalho por ele, faço tudo por ele. Tá, durou sim, uns 15 anos mais ou menos de casamento, só ela trabalhando. Não que ele deveria trabalhar, mas é que ele não queria trabalhar, vivia nas custas dela, né? E até que chega um ponto, né? Quer dizer, você pode ter uma pessoa que você vê que a vida está encaminhando por um beco, que vai ser um beco sem saída. Hoje, você pode estar até encantado com isso, mas você não consegue muito tempo levar isso. Então, amanhã vai estourar esse relacionamento e você pode ter tido filho, pode ter constituído um lar e vai ser desfeito tudo isso. Porque lá atrás já havia indícios de que isso não ia acabar bem, né? Então, muitas vezes é necessário, sim, ainda que sofra, porque você pode gostar um pouco da pessoa, mas você está enxergando que não é o homem que Deus gostaria de dar para você, ou a moça que Deus gostaria de dar para você. Então é melhor cair fora. Não estou falando aqui a questão de perdoar defeitos e coisas que acontecem, né? Conflitos que acontecem. Tudo bem, você perdoa, e se realmente existe o amor entre os dois, você está até feliz em perdoar, é um alívio. Mas se você perdoa e continua aquela neurose de estar infeliz com essa pessoa, então não é para ser, né? Só para a gente pegar o fio da meada, aguarda esse fio da meada que amanhã a gente vai retomá-lo para conversar, ok? Padre, tem gente que vê essa situação, não dá certo, eu estou sofrendo, mas eu amo, não tenho coragem de deixá-lo, de deixá-la, nós vamos para o casamento, casa. E às vezes, não para nós, mas para outros, podem estar dizendo assim, nós vamos tentar, se não der certo, cada um para o seu lado. Então, às vezes, é preferível terminar bem no namoro do que terminar mal em casamento. A fase de tentar é a fase do namoro. Não é depois do casamento, não se tenta nada. Depois do casamento já é uma decisão que tinha que ser tomada e de que vai viver o resto da vida com a pessoa. Você vai ter filhos, né? Você vai comprometer não só a sua felicidade, sua vida de fé, por causa do sacramento do matrimônio, vai comprometer crias que você pode ter, a prole, os filhos, né? Então, isso de tentar é a fase do namoro. Não vá para o casamento tentando, porque não vai dar certo mesmo, né? Sim. A mentalidade, às vezes não, a mentalidade moderna é essa, eu tenho direito de ser feliz, se não deu certo, no casamento, cada um para o seu lado. Engraçado que é no casamento e nunca no namoro, né? Pois é. Nunca no namoro. Pois é, devia ir por cada um do seu Seu lado lado no no namoro, namoro, né? E não no casamento, porque casou, a não ser que você não tenha uma perspectiva de fé a respeito do casamento. Para terminar, padre, eu costumo dizer, em muitos casamentos lá que eu celebro, assim, que Deus é quem faz a história, né? Ele escolhe o rapaz ou a moça e a liberdade é nossa de dizer sim ou não. E Deus, quando ele faz uma história, no caso do casamento, ele tem pelo menos 2 motivos para fazer essa história. Então, ele te deu esse marido ou esta mulher por 2 motivos. Primeiro, para te salvar. Quando eu falo salvar, é para te levar para o céu, paraíso, a vida eterna. Então Deus te deu aquela vocação, assim como deu para o Tito e para mim, o sacerdócio, para nos salvar. O primeiro motivo.
das milhões de possibilidades que Deus tinha de salvar vocês em Jesus Cristo, salvar nós dois aqui em Jesus Cristo, ele viu que a melhor história que nós poderíamos ser mais fiéis é sendo padre. Vocês, muitos de vocês, sendo casados. Vocês corresponderiam melhor a Deus e ganhariam a salvação. Então, primeiro, Deus te dá o casamento, se você tem essa vocação, para te salvar. E o segundo motivo, para você se realizar, para você ser feliz nesse mundo. E quando eu falo realizar, não significa não ter cruz, não ter sofrimento, mas você ser realizado. Rosa sem espinhos. Pois é. De Jesus. Pois é. É isso, padre. Muito bem, estamos encerrando. Vamos preparar mais uma modinha só, rapidinho. Nós estamos encerrando, então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar aqui, enquanto eles preparam a modinha ali. Agora sim, vamos lá. A criançada está acordada ainda? Hoje está, né? Porque a gente está terminando mais cedo, perto dos outros dias, claro. Então vamos lá, criançada. Põe aí a criançada para o padre ver, para a gente mandar um oizinho para as crianças. Vamos lá, pode ir cantando, depois eu vou falando o nome deles aqui. Vamos ver qual que é? Ilumina. Então vamos lá, pedir luz para as nossas famílias. Vamos lá? Enquanto nós cantamos, o padre vai vendo aqui as crianças. Prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz. Que eles achem os seus caminhos. Sofia, acordadinha, hein? Ana Letícia, Ana Lívia, Ana Alice, as 3 Anas, a Maria Helena Martins, Duda e Davi, a Maria Fernanda, Gustavo, Miguel, Alana, Nicole. Que joia, a criançada acordada. Miguel Delfino, hoje está acordadinho, hein? A Sofia da Suzana, o Lucas do Fabiano, a Helena da Karine, o Guilherme da Andréia, Pedro da Gisele, Miguel, Rafael, Gabriela e Maria Verônica. Gabriela e Maria Verônica, pode falar alto. Miguel e o Nicolas, a Ana Laura, Alice, o Murilo Davanço, o Francisco José, Lucas e Lorena, o Yuri, o Murilo, a Maria Manuela, filha do Ítalo, isso, o Pedro e a Maria, a Isabelle, a Eloá, a Maria, a Ana Clara, o Theo, a criançada toda, a Joyce, a Joyce, legal, Rita, legal, o Caio César, o Otávio e o Lucas, Mateus e Bruna, Maria Eduarda, Esther, Luíse e o João Pedro, Nicole e Kathleen, a Laura, a Bianca, Mateus, Bruna, João Pedro, o Lucas Oliveira, Débora, Davi e Bárbara. a Maria Esther, Francisco e Davi, o Luan, o Yuri, o Rafael, Beatriz e Bernardo. legal, a criançada toda aí com a água na mão. O Arthur, o neto da Dona Lourdes, nossa sacristã, o Arthur. A Lara e a Gabriela, Pedro Augusto, coroinha do Padre Celso, Alice. Muito bem, que bom, pessoal comentando aqui na nossa live. Vamos lá para a nossa bênção da água. Está quase no fim. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a minha oração e chega até vós o meu clamor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fonte de toda bênção, olhai a fé desses vossos filhos e filhas que apresentam esta água, criatura vossa, suplicando a vossa bênção. Concedei a todos que dela tomarem, invocando o vosso nome, recebam de vós a proteção do corpo e da alma. Isto pedimos em nome de Jesus, o vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, vamos tomar água. Nossos pais, nossos filhos e filhas, ilumina cada passo das nossas famílias. Muito bem, estamos encerrando o nosso pronto de encontro com Deus, nossa Semana da Família, primeiro dia. Deus te escolheu para mim. Falamos um pouco aqui sobre o namoro. É claro que muitas outras coisas teríamos a falar, a comentar, mas o tempo urge, minha gente. Então quero aproveitar e mandar um abraço para o Pedro de Pierre, que está celebrando hoje seu aniversário natalício. Fabiano Beletati, parabéns, Deus abençoe. A Vilma Rossini, que está sempre aí com a gente, parabéns, Deus abençoe. E o Diego Aparecido Moraes, celebrando o dom da vida. Rezando para o Marcos, que está pedindo trabalho, a Lourdes Góes e a Raquel estão fazendo tratamento oncológico. Agradecer também o êxito dos exames da Maitê e do Erivelton, graças a Deus deu tudo certo. Também rezar pelo falecimento de José Scardaletti, parente da nossa amiga que sempre acompanha, sempre reza aqui conosco, nossos sentimentos de pesares, nossas orações para esta família enlutada, que a esperança do céu, a esperança da vida eterna, seja consolo e conforto para todos, principalmente nesta hora de dor, de pesar, de tristeza. Padre Celso, sua despedida para o nosso povo. Oh, que alegria, hoje deu tudo certo, ficou bonito, não travou aqui, foi bom demais, bate-papo gostoso. Padre Celso. Bom, agradeço, né, o convite do Padre Tito. Estaremos aqui a semana inteira, se Deus permitir, às 20 horas, né, todos os dias até sexta. Agradeço, muita gente mandando mensagem no WhatsApp falando, fala o nome do meu filho, eu estou vendo todos e com certeza estaremos rezando por eles também. E obrigado, né, por vocês rezarem conosco e participarem, né. Não temos respostas para tudo na vida, né, mas com certeza o Senhor tem. Então nós estamos aqui por causa do Senhor e o Senhor vai, à medida do possível, nos iluminar durante essa semana. Ok, valeu a pena, foi bom esse horário. Brigadão por vocês todos terem esse momento de parada conosco, de reflexão, de oração. Agradecemos de coração todos vocês. Amanhã a gente se encontra de novo às 20 horas, hein? E lembrem de fazer sempre o convite para os amigos, para as amigas no dia de amanhã. Vão marcando, vão lembrando. E à noite, às 20 horas, a gente se encontra de novo. Obrigado, Cher. Obrigado, Denise. Amanhã a gente está junto de novo, se Deus quiser, para conversar amanhã sobre o matrimônio, os primeiros anos da vida conjugal. Obrigado, Padre Celso. Boa noite, bom descanso. Amém. Vamos junto dar bênção para o nosso povo? Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da sempre doce bem-aventurada Virgem Maria e de São Judas Tadeu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos cantar? Ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina cada passo das nossas famílias. Boa noite para todos. Até amanhã, se Deus quiser.